O Domingo Desportivo tem o patrocínio de Vazenol Deo for Men e Redex Bola. Boa noite. O Futebol Clube do Porto escorregou à Baratejo num jogo que terminou há minutos. A equipa azul e branca perdeu por 2-0 frente ao Belenenses em grande neste início de temporada. Já lá vamos ao rescaldo do jogo desta noite. Primeiro, a goleada do Benfica na Luz esta tarde frente ao Beira-Mar por 4-1. Um resultado que permitiu aos encarnados somarem os seus primeiros 3 pontos no campeonato. Na Luz, Sabri, Poborski, Manis e Van Hooijdonk marcaram. Para os encarnados, Óscar foi o autor do único golo dos aveirenses. O Benfica apresentou-se frente ao Beira-Mar sem laterais de raiz, com 4 centrais na equipa principal: Paulo Madeira, Fernando Meira, Marchena e Ronaldo. O primeiro lance de perigo saiu dos pés de Van Hooijdonk na sequência de um livre. Avelino esteve bem. Logo a seguir, um canto, com Chano de cabeça a enviar a bola ao poste. Aos 17 minutos, Van Hooijdonk abriu espaço na defensiva do Beira-Mar. Sabri entrou, contornou o guarda-redes e abriu o marcador no Estádio da Luz. Um golo que o Benfica já justificava, ultrapassado o primeiro quarto de hora de jogo. O egípcio a marcar o primeiro golo da temporada para o Benfica na Primeira Liga. Aos 26 minutos, o 2-0. Mais um lance em velocidade, com Sabri mais rápido que os defesas do Beira-Mar a fazer o cruzamento para o pontapé de Poborski. Excelente Sabri a levar a defensiva atrás e depois Poborski completamente à vontade a fazer o 2-0. Aos 40 minutos, um contra-ataque do Beira-Mar poderia ter dado golo. O Ricardo Sousa tinha Faria à direita, optou pelo remate quando só tinha Enca pela frente, mas não foi capaz de fazer o golo. Uma grande oportunidade desperdiçada. Ao chegar ao intervalo, Van Hooijdonk, com um fortíssimo golpe de cabeça, obrigou Avelino a mais uma defesa difícil. Ao intervalo, o Benfica ganhava por 2-0. O Beira-Mar apareceu na segunda parte muito mais ofensivo e poderia ter marcado aos 6 minutos. Enca negou o golo ao defender o remate de Ricardo Sousa. Na recarga, Rodolfo atirou mal para fora. O jogo estava aberto e qualquer uma das equipas podia marcar. O Benfica, com trocas de bola rápidas, ganhava espaços e criava perigo. Neste lance, Avelino roubou a bola a Sabri. E o 3-0 apareceu aos 11 minutos. Sabri deu para Poborski. O checo assistiu Manis, que atirou para o golo. Uma jogada simples e eficaz, com Sabri e Poborski uma vez mais a desequilibrarem na equipa do Benfica. Aos 20 minutos, um livre direto de Óscar e o Beira-Mar reduziu a diferença. A movimentação de 2 jogadores da equipa aveirense enganou o guarda-redes Enca. Ninguém tocou na bola, que acabou por entrar diretamente. Aos 27 minutos, Van Hooijdonk, também de livre direto, atirou certeiro para a baliza de Avelino. Um grande golo do holandês, um pontapé colocadíssimo que deu o 4º golo à equipa do Benfica. A fechar, Óscar atirou à barra no último lance de perigo de um jogo com muito futebol de ataque, dominado inteiramente pela equipa do Benfica, que venceu sem qualquer contestação. O Beira-Mar leva já 8 golos sofridos em 2 jogos. E no final do jogo, António Sousa mostrava-se conformado com o resultado. O treinador do Beira-Mar reconhece que a sua equipa cometeu erros em demasia e que sentiu o peso de jogar na Luz. Agradado com os seus jogadores, Jupp Heynckes, por sua vez, falou da importância da vitória na moralização da sua equipa. A mim me gostou esta equipa, a mim me gostou com a confiança, com a moral, como o equipo jogó, mas no debemos precipitarnos, hay que ir paso a paso. Para mí ese fue un pequeño paso hacia un rendimiento estable, a pesar de nos enfrentamos hoy contra un equipo que recientemente ascendió a la primera. El equipo hoy ha demostrado cosas para mí que não demonstrou no ano passado. Certamente tínhamos a noção e a consciência de que era um jogo
extremamente complicado, é difícil para nós, porque jogar na Luz não é fácil para qualquer equipa, de qualquer das formas. Independentemente de tudo, a equipa sentiu um pouco o peso do estádio. A vitória do Benfica é incontestável. De qualquer das formas, quer-me parecer que fomos demasiado anjinhos, mais uma vez neste jogo. Já não é a primeira vez, é a segunda. Contra o Boa Vista a acontecer precisamente o mesmo, demasiados erros, e os erros em alta competição pagam-se caros. Infelizmente, mais uma vez, sentimos o efeito disso. Sapinto sai ou não do Sporting? Saiba a resposta mais à frente neste Domingo Desportivo. Em setembro, na RTP. Agora sim, vamos para o rescaldo da derrota desta noite do Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses por 2-0. Antes de recordarmos os melhores momentos do jogo, as declarações dos principais intervenientes. No estádio do Restelo está o João Pedro Mendonça. Boa noite, João. Vamos lá então para esse jogo de palavras fora das quatro linhas. Boa noite, Pedro. Que melhor começo de campeonato poderia ter Marinho Pérez à frente do Belenenses com 2 vitórias consecutivas e depois de ter ganho também num jogo particular, mas seguramente para ele saboroso também frente ao Sporting. Agora, o Porto. Sem dúvida que o Belenenses, de certo modo, surpreendeu. Essa é a verdade, tem que ser realista. O Belenenses fez jogos excelentes e nós, de certo modo, estamos um pouco surpresos. Também muito felizes porque de uma hora para outra o time passou a jogar tão bem. Como é que arranjou esta química imediata que funciona? Aí vamos ser realistas. Nós fomos muito felizes e a própria direção contrataram jogadores extremamente capazes e isso torna-se muito mais fácil o trabalho, entende? O Eliel foi eu que trouxe, é um jogador que sabe concluir. Agora um Verona, um Guga, o Kleber, são jogadores que já têm o talento que nós ficou conhecemos. satisfeito com o que encontrou, portanto? Sim, sem dúvida, torna-se mais fácil. Agora, nós temos que ser realistas, faltam 32 jogos e nós temos que pôr os pés no chão, que a nossa promessa é fazer um time cada ano que passa em melhores condições. Não vamos pensar que isso daqui vai ser sempre, que é muito difícil. E uma palavra de alento para o Futebol Clube do Porto, que foi nos últimos anos o maior representante do futebol português. Está aí ainda em fase de melhora por saída de vários jogadores e contratação de tantos outros. Eu acho que no decorrer do campeonato, sem dúvida, que o Porto vai conseguir os seus objetivos, já que a gente gosta de representantes fortes como o Futebol Clube do Porto. Muito obrigado, Marinho Pérez. A sorte de um treinador que precisa de pôr a calmia no entusiasmo dos seus adeptos logo à segunda jornada. É sinal que vai vencendo. E sorte de um treinador que pode contar com um jogador como Eliel. Ao fim e ao cabo, mostrando-se frente aos adeptos do Belenenses, 2 golos ao Sporting. Ficou a marca registada para repetir mais a sério para o campeonato. É uma sensação incrível, acredito. Com certeza. Isso aí fica marcante, né? Na vida da gente. Mas o importante é não parar por aí, né? Tem que continuar trabalhando cada dia, cada jogo aí, procurar matar um leão por dia, como se diz no Brasil, né? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Nós vamos procurar trabalhar bem forte para a gente conseguir grandes vitórias no Belenenses. O que passa para o público é que há um entendimento que parece que já vinha de antes e não existe, de facto, com os seus companheiros, não é? É verdade. Até então, nenhum de nós tínhamos jogado juntos, somente os brasileiros que aqui estão, mas o entrosamento está acontecendo no decorrer dos dias, no decorrer dos jogos. Isso para nós é muito importante. Pegamos uma equipe muito forte, que é a equipe do Porto, embora esteja se entrosando agora na sua maneira de jogar. Acredito que é uma equipe que vai disputar o título e nós aqui do Belenense respeitamos todas as equipes. Vamos procurar entrar forte para que a gente consiga triunfar aí com grandes vitórias. Muito obrigado, Eliel, um dos jogadores obviamente em foco. É o homem do jogo, tendo em conta que marca 2 golos. É um Futebol Clube do Porto que continua à procura de si próprio, à procura de soluções no ataque, à procura também de uma melhor transformação das suas jogadas, não só em golos como num bom futebol. É assim, Drulovic? Sim, acho que temos de tentar trabalhar, mas hoje foi um jogo complicado para nós. Sofremos, acho que 2 golos praticamente em contra-ataque.
primeiro deu penalti e depois logo na segunda parte, quando tivemos oportunidade para empatar o jogo, mas pronto. Acho que nós jogamos tão bem, não é? Como outras vezes, mas vamos tentar melhorar e recuperar os 3 pontos. À procura de melhoras, o Futebol Clube do Porto, muito obrigado, Drulovic, depois de uma derrota que não sabe bem seguramente a ninguém, mas sobretudo a Fernando Santos. Já faltava alguma capacidade de concretização, mas se calhar falta também entrosamento, Fernando Santos. Falta qualquer coisa ali mais. A primeira parte foi má demais, para ser verdade. Nunca nos encontramos no jogo, nunca conseguimos mandar no jogo, não conseguimos pressionar a equipa do Belenenses. Foi muito má. A primeira parte foi, na realidade, muito má. Falei com os jogadores ao intervalo sobre o assunto. A segunda parte, penso que íamos com uma boa disposição para tentar reverter o jogo. Sofremos aquele segundo golo e depois tivemos sempre muitas dificuldades em organizar o jogo. Mais avançados também não deu mais golos? Não, depois criámos uma ou duas situações. Tivemos 2 situações boas, pelo menos uma do Capucho, que se fizesse ainda podia fazer o 2-1 e podia coisa, mas a primeira parte foi muito mais. E penso que foi aí que residiu o problema do jogo. Além de paciência e à espera dos melhores resultados, o que é que mais podem esperar de melhoras os adeptos do Porto, Fernando Santos? Tem que acreditar nos jogadores e tem que acreditar no trabalho que se faz, porque só todos juntos é que vamos ser capazes, não é? Há 2 anos também perdemos o segundo jogo em Aveiro e fomos campeões nacionais. E, portanto, há que confiar nos jogadores, há que acreditar neles e há que confiar no trabalho que estamos a realizar. E todos juntos, se dermos as mãos e se nos mantivermos unidos, vamos conseguir, com certeza, traduzir em coisas diferentes, que não foi a 2, que na realidade foi muito mau, traduzir em coisas diferentes e dar muitas alegrias aos sócios do Porto. Muito obrigado, Fernando Santos. Explicações encontradas assim, ainda a quente por parte do treinador do Porto para esta derrota frente ao Belenenses aqui no Restelo. Mas afinal, o campeonato, e sublinho as palavras de Fernando Santos, é também um jogo de paciência. É isso mesmo, João Pedro Mendonça com a opinião de treinadores e jogadores após este jogo do Restelo. Agora sim, vamos para os melhores momentos do clássico Belenenses Futebol Clube do Porto, que acabou com a vitória da equipa da casa graças a 2 golos do brasileiro Elial. O Paulo Catarra acompanhou este jogo aqui em direto na RTP e tem já preparado um resumo dos melhores momentos. Paulo, boa noite. Afinal, que grandes diferenças é que existiram entre estas duas equipas aí no estádio? Diferenças existiram de facto e algumas favoráveis à equipa do Belenenses, como o próprio resultado o atesta, e eu e o Norton de Matos fomos-lo dizendo ao longo dos 90 minutos. Luís Norton de Matos, de facto, algumas destas diferenças dão pelo nome de Eliel, Lito, Cabral, de facto uma excelente exibição dos jogadores do Belenenses. Sim, em vez de se falar só do mau jogo que o Futebol Clube do Porto fez, há que dar o mérito à equipa do Belenenses, conseguiu desde o primeiro minuto contrariar as intenções da equipa do Porto, anulou as suas melhores peças. O Porto, que numa primeira parte realmente esteve irreconhecível, nunca conseguiu encontrar. Na segunda parte, apesar das alterações, o Belenenses marcou um golo muito bonito em qualquer estádio do mundo, e a partir daí as dificuldades do Porto também foram bastante maiores, mas é de enaltecer a saúde física da equipa do Belenenses, a sua postura dentro do campo e realmente os 3 homens da frente, que são jogadores de caráter ofensivo, mas que também trabalham bastante em termos defensivos, são bastante coletivos, trouxeram este Belenenses uma qualidade bastante melhor à solidez que o Belenenses já tinha defensivamente do ano passado e que vieram reforçar, digamos, essa lacuna que faltava à equipa do Belenenses, que é a parte ofensiva. E o Belenenses confirmou hoje aquilo que nós tínhamos visto aqui no jogo com o Sporting, que é exatamente uma grande vocação ofensiva destes 3 jogadores, bem apoiados por um Lito que fez um jogo extraordinário, tal como o lateral direito, o Cabral, a provar que é dos melhores jogadores neste momento em Portugal neste setor. Muito bem, quanto ao jogo, o próprio Fernando Santos foi elucidativo e taxativo. A primeira parte teve quase raras ocasiões de perigo junto à baliza de uma e outra equipa. As situações de golo foram quase nulas e de facto ficam os lances dignos de maior registro. Ao 36º minuto, Verona com uma excelente jogada individual a ser travado em falta bem dentro da área e sem margem para dúvidas por Alenichev, no que deu origem à grande penalidade que castigou o Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, esta imagem então dissipa qualquer dúvida, se é que ela existia, da certeza de José Leiroz ao assinalar a grande penalidade, convertida de forma exemplar por Eliel. Bem se esticou Ovtchinnikov, mas não teve a mínima hipótese, tal a colocação e certeza no remate do número 10 do Belenenses. Mais uma vez, Ovtchinnikov
a lançar-se para o lado onde a bola entrou, mas de facto não tinha a mínima possibilidade de chegar. Outro lance que deixou algum bruá aqui no estádio, com Verona a solicitar mais uma grande penalidade logo no início, que José Leiroz e bem não assinalou. Situação fortuita surgiu neste pontapé de canto, com a bola a embater na barra, com o Marco Aurélio a controlar. Aqui o lance com que se terminou praticamente a primeira parte, a grande penalidade depois convertida por LL, foi de facto uma primeira parte muito pobre em termos atacantes, quer de uma, quer de outra equipa. Esta é Norton praticamente a única situação de golo. Na segunda parte, Capucho, numa fase em que o Porto surgiu bem mais acutilante, tem aqui esta boa ocasião, mas depois o jogo praticamente ficou liquidado para o Futebol Clube do Porto, com este espetacular golo de LL, após um centro perfeito de Cabral. LL a fuzilar autenticamente Ovtchinnikov, a colocar o resultado em 2-0, quando estávamos com 53 minutos de jogo, e a partir daqui cedo se percebeu que o Futebol Clube do Porto não tinha esta noite capacidade para tentar anular a vantagem do Belenenses. Vantagem que até poderia ter sido dilatada aqui por Verona, uma grande defesa de Ovtchinnikov, e depois o lance que Fernando Santos referiu, com aquela oportunidade soberana também para Capucho, mas este a não conseguir ultrapassar também o guarda-redes adversário, Marco Aurélio, autor de uma excelente exibição. Uma vitória, portanto, perfeitamente certa e justa do Belenenses, a despontar aqui no Clube do Restelo um jogador que vale a pena fixar o nome, LL, hoje muito bem apoiado por outras grandes exibições, como disse, de Lito, Cabral, Wilson. De facto, um Belenenses a superiorizar-se por completo ao Futebol Clube do Porto e a arrecadar os 3 pontos com inteira justiça, Pedro. Muito bem, Paulo Catarro no Estádio do Restelo, juntamente com Luís Norton de Matos, no rescaldo deste jogo, de uma equipa do Belenenses, onde um treinador também está a brilhar e é brasileiro. Marinho Pérez, 10 anos depois, regressou ao Restelo e, em boa hora, o técnico voltou com a ambição de colocar o Belenenses de novo no topo do futebol português. Um desejo de quem já orientou também no nosso país Sporting, Marítimo e Vitória de Guimarães. Não foram os pastéis que fizeram Marinho Pérez regressar a Belém. O brasileiro quer repetir alguns dos melhores anos da sua carreira, que foram vividos ao serviço do Belenenses. Há 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, um 3º lugar no campeonato, superando na época a própria Sporting, e depois uma Taça de Portugal. Eu acho que eu deixei as portas abertas para regressar até antes. Mas pronto, quis o destino que eu regressasse somente agora. E gostaria, vai ser difícil, de fazer um trabalho semelhante. Para isso, promete ser fiel à sua filosofia, de jogar bom futebol para agradar aos sócios e dificultar a vida a todos os adversários. O público que vai ao estádio, não vou dizer que todos querem espetáculo, eles querem que seu time ganhe, mas querem ver, já que se não ganhar, porque você não vai ganhar todos os jogos, nem o Porto, nem o Benfica, nem o Sporting. O público quer que seu time dê perspectiva de que está jogando bem, que se não ganhar esse jogo, ganha o próximo. Então, você procura mentalizá-los de que tem que se jogar futebol, ou seja, não é só chutões, não é só ficar lá atrás defendendo. E eu procuro passar essa imagem para os meus atletas. Vamos jogar agora contra o Porto. Lógico que tem que ter o respeito, mas eu não vou ficar lá atrás escondido, entendeu? Esperando um momento de sorte. Eu, em determinados momentos, quero também jogar em igualdade. Para o conseguir, Marinho Pérez reforçou o Belenenses com alguns compatriotas que conhece bem. As opções para procurar talentos não são muitas. O Brasil exporta quase tantos jogadores como o resto do mundo. Antigamente, você encontrava craques na rua, você saía observar jogadores e via um que se destacava na escola e aí recrutava. Hoje em dia não faz-se mais isso. O atleta é feito no clube. Mais ou menos 200 clubes brasileiros têm escolinha de miúdos, 14, 15 anos, no mínimo de 100 atletas, miúdos, que treinam todos os dias. Ao contrário do que imagina-se em Portugal, que não pode treinar tanto. Lá treina-se um garoto todos os dias, de tarde ou de manhã, depende do horário escolar dele.
e se faz craques, se faz atletas, ou seja, se não der para ser um jogador de futebol, vai ser um atleta, vai aprender. O Belenenses, como o quarto maior clube português, é o sonho de Marinho Pérez, neste regresso 13 anos depois ao clube que mais o projetou no futebol português. Mais à frente, neste domingo desportivo, fica a saber como é que em Inglaterra uma equipa a ganhar por 2-0 consente a igualdade em apenas 3 minutos. Em setembro, na RTP. A não perder, sem dúvida, os Jogos Olímpicos de Sydney. Nesta edição do Domingo Desportivo, avançamos agora para mais um campo, nesta segunda jornada, onde uma equipa somou os primeiros 3 pontos a jogar em casa. Foi o Sporting Farense. A formação algarvia derrotou esta tarde o Alverca por 2-0. No estádio São Luís, em Faro, golos só no último quarto de hora, apontados por Hassan e Zé Garra. Relevado ainda em mau estado, em consequência do concerto de Pavarotti realizado recentemente no estádio de São Luís. Situação que, no entanto, não interferiu no desenvolvimento deste Farense Alverca. Um jogo que, na primeira parte, não teve praticamente história, se bem que o primeiro remate à baliza foi do Alverca logo no início do encontro. A partir daí, o jogo foi desinteressante, com uma ou outra tentativa de marcar. O guarda-redes do Alverca, esse, insistia em não ter pressa, mas nem por isso o árbitro Cunha Antunes de Braga foi mais severo, não indo além de leves avisos. 14 minutos de jogo e Anderson rematava para a defesa segura do guardião algarvio. Já nesta altura o Farense dominava o jogo. Aqui Marco Nuno quase que marca. E aos 21 minutos da primeira parte, uma sequência de lances em que o Farense podia ter inaugurado o marcador. E só esta desatenção dos homens de Manuel Balela deu oportunidade ao Alverca, mas sem consequências. Era sempre o Farense a pressionar. O único cartão amarelo deste Farense Alverca foi para Pedro Martins, depois desta carga. E é de novo o Farense a não dar descanso à defensiva dos jogadores de Josualdo Ferreira. Carlos Costa falha à boca da baliza. Segunda parte, aqui o domínio dos algarvios acentuou-se. 4 minutos de jogo e este golo desperdiçado. Pouco depois, nova oportunidade. O Alverca, só muito esporadicamente, avançava em direção às redes do Farense. E o Farense tanto ameaçou que fez o que já se lhe exigia. Hassan finalizou a jogada. Zé Garra deu 15 minutos antes do fim do jogo o sinal do que em cima do apito final iria fazer. O golo da tranquilidade, festejado de forma exuberante. Farense 2, Alverca 0. Leões passearam em Guimarães. El Matador resolveu o jogo logo na primeira parte. As aparências.